Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciamos hoje o segundo dia da nossa reflexão sobre o Evangelho de Marcos. O texto bíblico que vamos meditar hoje será o capítulo 1, versículos 2 a 8. Iniciemos, portanto, nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. Os versículos que agora vamos ler são muito densos e importantes, pois não só nos preparam para a leitura de todo o Evangelho, mas também nos checam, a fim de ver se estamos abertos para seguir a Jesus. Preparemos então nosso coração para receber a palavra de Deus. Será chamado menino, profeta do Altíssimo, irá diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava: Depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de sequer
de baixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Após o título, o Evangelho de Marcos se abre com uma citação atribuída ao profeta Isaías. Na verdade, essa citação é composta de 2 textos proféticos: Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e Isaías, capítulo 40, versículo 3. E lembra ainda outro texto, o livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. A primeira parte da citação, "Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente para preparar o teu caminho", é tirada do profeta Malaquias, que diz: "Estou mandando o meu mensageiro para preparar o caminho à tua frente". Notem que o evangelista faz uma pequena modificação. Ao invés de dizer "caminho à minha frente", ele fala de "teu caminho". Por que ele faz essa modificação? Para mostrar que o caminho do verdadeiro Messias é o mesmo caminho de Deus. Isto é, o Messias está para chegar e vai palmilhar o caminho de Deus. Por outro lado, esse texto lembra outro muito semelhante, encontrado no livro do Êxodo. "Vou enviar um anjo na frente de você, para que ele cuide de você no caminho e o leve ao lugar que eu preparei para você". Assim, o caminho de Deus que o Messias vai percorrer é o caminho do Êxodo, isto é, da libertação, em direção a uma terra para formar uma nova sociedade. Marcos, portanto, ao citar Malaquias fazendo a modificação, nos mostra que um mensageiro vai preparar o caminho do verdadeiro Messias que está para chegar, e que é o caminho de Deus. O caminho de Deus que se mostrará na prática do verdadeiro Messias é o caminho da libertação do povo. A segunda parte da citação, "Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas", é tirada do profeta Isaías, que diz: "Uma voz grita: abram no deserto um caminho para Javé, na região da terra seca aplanem uma estrada para o nosso Deus". Também aqui Marcos faz uma pequena, mas significativa modificação. A voz que grita está no deserto. O deserto terá muita importância no Evangelho de Marcos, e por isso é preciso ficar atentos quando aparecer. Por enquanto, podemos dizer que o deserto é apresentado como uma alternativa ao templo. De fato, Malaquias, na continuação do texto que dele foi citado, diz que o Senhor que vocês procuram vai chegar ao seu templo, o mensageiro da aliança que vocês desejam. Marcos, porém, fala que esse mensageiro grita no deserto e não no templo. Como o templo não era apenas o centro religioso, mas também o centro econômico e político, já podemos afirmar que a preparação do caminho de Deus se realiza à margem do centro, a revelia do poder religioso, político e econômico dominante. O texto fala ainda de endireitar suas estradas, ou seja, o nivelamento das relações, que passarão da desigualdade para a igualdade, da injustiça para a justiça. Agora vamos saber quem é esse mensageiro de que falam as Escrituras e o que ele anuncia para preparar-nos à chegada do Messias. Quem é ele? E foi assim que João Batista apareceu no deserto. João se vestia com a pele de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Somos assim conduzidos não ao templo, que era considerado o único lugar de encontro com Deus, mas ao deserto, para nos encontrarmos com o mensageiro João Batista. Estando no deserto e trajando a roupa descrita, a figura de João Batista relembra clara e imediatamente o profeta Elias. Sabemos que Elias é um dos profetas mais importantes de Israel. No tempo de Jesus se dizia que a era dos profetas havia terminado. Pois bem, Marcos afirma que está presente um novo profeta, João Batista, que é semelhante a Elias. Mais tarde, Jesus dirá que João Batista é o próprio Elias,
de quem até os doutores da lei anunciavam o retorno antes da vinda do Messias. Portanto, encontrar-se no deserto com João Batista é preparar-se para o caminho do Messias através da profecia, tendo como modelo Elias. Elias ergueu sua voz contra a manipulação que se fazia da religião para explorar o povo. Opôs-se às injustiças cometidas pelo rei Acabe e à arbitrariedade do poder político, estando sempre do lado do povo para lhe conceder vida, anunciando o julgamento de Deus sobre uma sociedade injusta. A presença de João Batista é, portanto, o retorno da voz profética contra todo o poder que domina e explora, exigindo conversão. Assim, o deserto se torna também o lugar simbólico do encontro com o movimento profético para preparar o caminho do Messias. João Batista anuncia duas coisas: um batismo de conversão para o perdão dos pecados e a chegada de alguém mais forte do que ele, que trará o Espírito Santo. O batismo que João administra é um sinal de que as pessoas que acorrem a ele devem estar dispostas a rever a própria vida e a se converter seguindo outro caminho, isto é, o caminho de Deus, que o Messias indicará. É a disponibilidade para receber a boa notícia, a fim de estar aberto para o perdão de Deus. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ao anunciar a vinda de alguém mais forte, João Batista reconhece publicamente que ele não é o Messias esperado, e sim apenas um servidor dele. E eu não sou digno nem sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Ao dizer que o Messias é mais forte, indica que haverá luta, um conflito com forças poderosas. O batismo com o Espírito Santo indica que o Messias concederá aos que o seguem uma capacidade de discernimento, ou seja, a possibilidade de distinguir entre aquilo que é o caminho de Deus e o que não é. Ao mesmo tempo, o Espírito é a força necessária para combater os poderes que o próprio Messias enfrentará. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz do deserto, anunciando o Messias Jesus. João Batista, uma voz do deserto, anunciando o Messias Jesus. A promessa do Messias é promessa de Deus ao seu povo, anunciada pelos profetas desde o Antigo Testamento. E essa promessa é feita num contexto em que o povo está subjugado às forças de governos opressores e ditadores. E surge como resgate da esperança e restauração da justiça. O profeta Isaías, por exemplo, lá no capítulo 11, versos de 1 a 2, anuncia: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O que o profeta anunciava é que surgiria então do meio do povo um novo rei, um rei com poder, mas pautado noutros valores, iluminado pelo Espírito da sabedoria que vem de Deus. Assim, o anúncio então da chegada do Messias é a pura manifestação da fidelidade de Deus na aliança feita com seu povo de jamais abandoná-lo.
Viva a esperança! 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 Chegando ao final da nossa reflexão de hoje, podemos retomar alguns pontos importantes da reflexão de hoje. O caminho de Deus que se fará presente na pessoa e na prática do verdadeiro Messias é a libertação do povo oprimido. A preparação para seguir esse caminho se faz no deserto, isto é, longe do centro de decisões religiosas, políticas e econômicas, que na época era o Templo de Jerusalém. O caminho do Messias está intimamente ligado à pregação profética do Antigo Testamento. Para se preparar, a exigência é a disponibilidade de rever a própria vida e estar aberto para a igualdade e a justiça. Estar pronto para um conflito. O Messias concederá o Espírito para que no momento certo se saiba distinguir qual é o projeto de Deus e lutar por ele. Que nós possamos então nos deixar iluminar por essa palavra e assim preparar nosso coração. Preparar o coração no deserto da oração, do silêncio, para nos colocarmos a caminho com Jesus. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de